torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer o pré-jogo de Atlético Mineiro vezes Vasco da Gama, né? Um jogo que é ali dos times, né? Que não tem nenhuma pretensão, né, no campeonato, e dos times mais frouxos, né, desse Brasileirão 2025. Dois times ali que tem elenco, né, e poderiam estar em busca de pelo menos, né, uma classificação na pré-Libertadores, né, mas esses dois times aí merecem estar onde estão, né, até porque pipocaram, né, não tiveram consistência e ambição para buscar ali uma vaga, né, na Libertadores. E a gente vai falar muito aqui do provável Vasco da Gama, né, um time que vai ser reserva, né, contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai jogar com seu time principal, né, com os titulares, um time que tem Alan Franco, Saravia, Guilherme Arana, tem Júnior Alonso, Rony, Dudu, Hulk, jogadores como Gustavo Scarpa, jogadores que, falando aqui tecnicamente, né, são excelentes jogadores, né, mas não deram liga no Atlético Mineiro. E o Vasco vai com o time todo reserva, né? Goleiro Daniel Fusato, Vitor Luiz na lateral, Tietê improvisado, Lucas Oliveira, Lucas Freitas. A gente vai trazer a provável escalação dos Gigantes da Colina e tem aí novidades nos relacionados. Tem alguns jovens, né, das divisões de base do Vasco da Gama que foram relacionados para essa partida contra o Atlético Mineiro, né? O técnico Fernando Diniz optou por um time totalmente reserva, né? Vai ter aí apenas 4 jogadores titulares nessa lista de relacionados, né? E a gente vai trazer aqui todas essas informações. Peço aquela força, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito e compartilha esse vídeo para chegar a outros vascaínos, né? E aumentar o alcance aqui do nosso canal na plataforma, beleza? Conto com a sua colaboração, tamo junto e vamos começar trazendo aqui a lista de relacionados, né, que tem o jovem Diego Minetti, né, que mete muitos gols nas divisões de base, né, do Vasco da Gama, foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, a camisa do Vasco, fez muitos gols, né, foi o artilheiro e também já participou aí de convocações, né, pela Seleção Brasileira Sub-17. É um jovem muito promissor e joga muita bola esse Diego Minetti, né? Que pena que o técnico Fernando Diniz dificilmente vai dar uma oportunidade para o Diego Minetti jogar entre os titulares dessa partida de hoje contra o Atlético Mineiro, né? Infelizmente o Diniz, ele odeia a base do Vasco da Gama, cara. Ele não utiliza os moleques, não utiliza, ele não confia na base, e é por isso que o trabalho dele aí no Vasco está estagnado, né? Não consegue evoluir, né? Não consegue passar ali do limite. Por isso, porque ele é um técnico teimoso, né? Que prefere dar oportunidade para Vitor Luiz, para Garré, para jogadores que não têm capacidade de vestir sequer a camisa do Vasco da Gama, né? E também teremos aí na lista de relacionados, além do Diego Minetti, o jovem Alan Vitor, que também é da divisão de base do Vasco da Gama, e o goleiro Pablo. Esses 3 aí são novidades na lista de relacionados. Ainda tem o Estrela, né, o GB, que já até estrearam, né, pelo profissional do Vasco da Gama. O GB já fez gols aí com a camisa do Vasco da Gama, né, pelo time principal, né. O Estrela também já teve aí uma boa atuação, né, que foi aquele jogo contra o São Paulo ano passado, aquela goleada em São Januário, 4-1. E os dois aí também estão na lista de relacionados, né.
Teremos aí também Barros, teremos o Thiago Mendes, Puma, na lista de relacionados, né? O Tietê, que até ontem, né, foram também titulares, Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, que até ontem também foram titulares do time principal do Gigante da Colina. David também, Leandrinho, que também é outra aí jovem, né, que o Diniz não dá oportunidade. E esses são os relacionados, né, cara? Tem Matheus Carvalho, tem Paulinho também. Para fechar a lista aí de relacionados, Hugo Moura, que até ontem era titular também do Gigante da Colina. E a gente vai fazer aqui a provável escalação, né? Daniel Fusato no gol, Vitor Luiz, Tietê, né, improvisado na lateral direita, Vitor Luiz na esquerda, Lucas Oliveira, Lucas Freitas na volância ali, Hugo Moura, Paulinho e Matheus Carvalho ali, né, lá na frente, o Verret, o DVD e o Matheus França vai ser ali o meia armador, né, o camisa 10 ali do técnico Fernando Diniz para essa partida contra o Atlético Mineiro. Um Vasco da Gama totalmente reserva, né? Um Vasco da Gama que precisa pelo menos, ao menos, né, de um empate para garantir a vaga na Sul-Americana, né? E torcer ali para alguns que estão ali atrás ali não conseguirem, né, pontuar, vencer, para o Vasco pelo menos segurar uma vaguinha na Sul-Americana, né, que é o prêmio aí da incompetência, né? Um time que não conseguiu sequer brigar aí pela pré-Libertadores até essa última rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Um time que acabou pipocando ali, né, perdeu 5 jogos seguidos. Graças a Deus ele conseguiu a vitória em cima do Internacional, porque senão a gente ainda deveria estar fazendo conta para ver se ia se manter na Série A, né, nessa última rodada. Graças a Deus conseguiu ali a vitória em cima da equipe do Inter, né, e contou com tropeços de vitória e do próprio Internacional para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará também tropeçou. Foram resultados ali que manteram, né, o Vasco na Série A, principalmente Inter e Vitória, né? E agora o técnico Fernando Diniz, né, pode se dar o luxo aí de escalar uma equipe reserva, né, barra base para essa partida contra o Atlético Mineiro. Isso a gente vendo pelo lado positivo, né, poupou os 11 titulares para decisão das semifinais aí, né, que o Vasco enfrenta a equipe do Fluminense semana que vem lá no Maracanã, né, o primeiro jogo. O Vasco é o mandante. Inclusive tem até informações que o Fluminense já vendeu todos os ingressos para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Então já é mais uma informação aí para deixar você informado e atualizado. E voltando aqui para o Campeonato Brasileiro, né, o Vasco não pode perder para o Atlético Mineiro, porque se perder vai ficar sem a Sul-Americana, né? Vai ter que secar muito ali os adversários que estão ali atrás, né, na tabela. E vai ser aí muito ruim para o planejamento da temporada 2026, né? Então esse time reserva tem apenas uma missão para esse jogo contra o Atlético Mineiro: é não perder, pelo menos empatar. Já vai ser algo a ser até comemorado, cara, porque se o Vasco empatar e conseguir segurar a Sul-Americana, vai ser muito bom aí para o planejamento de 2026. E inclusive vai ter aí, né, uma receita, né, até maior na questão aí da premiação, né, do Campeonato Brasileiro. Você ficar muito atrás ali na tabela, você quase não ganha premiação, né? E você conseguindo ali, quanto mais você tiver à frente ali, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, você ganha uma premiação muito boa da CBF, né?
e já começa aí, né, a planejar a sua temporada, né, com 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, né, no ano que vem. E o Vasco ainda pode até chegar na Libertadores, mas vai depender se conquistar o título da Copa do Brasil de 2025, né? E isso ainda é muito improvável. Até então, primeiro temos que pensar no Fluminense para depois pensar em algo, passando do Fluminense, pensar em algo que seja a conquista do título, né? Que não é impossível, mas sabemos aí que tem 2 gigantes lá do outro lado, né? Cruzeiro e Corinthians. Então primeiro vamos pensar no Fluminense, né? E antes de pensar no Fluminense, a gente tem essa partida contra o Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que tem aí um super time, né? Mas não deu liga. Jogadores como Hulk, Rony, Dudu, Guilherme Arana, Saravia, Júnior Alonso, Igor Jesus, jogadores qualificados, né? Que inclusive vão enfrentar o time reserva do Vasco logo mais, né, às 4 horas da tarde, com transmissão no Premier, né? E veremos aí, né, como é que vai ser esse embate entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama, né? Um jogo dos times ali que ficaram na água de salsicha ali, né, do Campeonato Brasileiro. Pelo menos não estão brigando para não cair, né? Já tem ali a sua permanência garantida na Série A, né? Tanto Atlético Mineiro quanto Vasco. E deixem seus palpites aí, né? Quanto será essa partida? Se o Vasco vai ganhar ou vai empatar ou vai perder? Deixem nos comentários os seus palpites. Eu vou de Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 1 também. Para mim vai ser empate esse jogo. Esse é meu palpite. Espero que o Vasco me surpreenda aí, né? Consiga uma vitória. Mas sabemos que é muito improvável disso acontecer, né? Se o time titular já não está conseguindo resultados, imagina um time reserva, cara. Então, a gente não tem muita coisa, né? Muita expectativa nesse time reserva do Vasco da Gama. Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Hugo Moura, Verrete, Matheus França. Esse é o time, cara, e que Deus nos ajude aí, né? Pra gente não tomar uma goleada do Atlético Mineiro logo mais, né? E é isso. E eu acho que o Vasco vai conseguir aí, com muito sacrifício, vai segurar um empate aí contra o Atlético Mineiro. Beleza? Tamo junto aí, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus, saudação vascaína.